Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente sobre a pequena cidade de Ashford, criando uma melodia sutil nos telhados e paralelepípedos. Em uma casa grande iluminada pelo brilho acolhedor de lampiões, um jantar em família estava a todo vapor. Risos e conversas se misturavam, mas em meio a essa cena de aparente felicidade, Ethan Reynolds, um homem na casa dos 30, sentia-se estranhamente isolado. Todos admiravam Olivia, sua cunhada, linda, elegante e confiante, ela cativava a atenção de todos e comandava sua presença sem esforço. Ethan a respeitava profundamente, mas no fundo, sabia que algo estava faltando. Cada sorriso forçado e cada conversa superficial deixavam um vazio que nenhuma perfeição aparente conseguia preencher. Então ele a viu. Lily, a prima tímida de Olivia, aquela que ninguém nunca notava. Ela se ocupava da cozinha, silenciosa, mas atenta, preparando a sobremesa com gestos delicados e uma concentração quase inocente. Seus olhos, grandes e luminosos, pareciam ver o mundo com uma pureza que a beleza de Olivia não conseguia igualar. Ethan sentiu um arrepio percorrer o corpo. Algo na simplicidade de Lily o atraía irresistivelmente. Quando ela passou por ele para colocar um prato na mesa, suas mãos se tocaram brevemente. O contato, mínimo para qualquer outra pessoa, fez o coração de Ethan disparar como nunca antes. Ele soube, naquele momento, que sua vida havia tomado um rumo que ele jamais havia previsto. Em meio ao burburinho da sala de jantar, ele não conseguia mais ignorar esta verdade silenciosa. O amor verdadeiro, aquele que destrói e transforma, nem sempre se encontrava onde o mundo via. Às vezes escondia-se nas sombras da descrição, no olhar de alguém que ninguém notava, exceto você. Naquela noite, Ethan percebeu que precisava escolher entre a segurança e o seu coração, entre as aparências e a verdade. E pela primeira vez, sentiu o medo e a emoção de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte ao jantar, a chuva havia parado, deixando para trás uma cidade cintilante sob os tímidos raios do sol da manhã. Ethan caminhava pensativo pelo jardim. Seus olhos inconscientemente procuravam por Lily, como se ela pudesse aparecer em cada canto da casa. Ele ainda não entendia completamente o que estava sentindo, mas sabia que seu coração havia sido tocado de uma forma que Olivia, com toda a sua perfeição, não conseguiria. Lily, por sua vez, acordara cedo. Gostava daquele momento de silêncio antes que o mundo despertasse completamente. Observou a chuva cair no dia anterior, ainda em sua mente, e sentiu um calor estranho ao pensar em Ethan. Sempre admirara discretamente a cunhada e o marido da família, mas agora algo dentro dela fervilhava com sentimentos não verbalizados. O destino parecia estar do lado deles. Na cozinha, Lily preparava muffins de chocolate para o café da manhã. Ethan entrou, fingindo pegar um copo d'água. Bom dia, Lily, disse ele, com a voz um pouco hesitante. Lily olhou para cima, surpresa, mas sorrindo. Olá, Ethan. Quer um bolinho? Seus olhares se encontraram e por um instante, o tempo pareceu parar. Os muffins, os sons da cozinha, tudo desapareceu. Ethan sentiu uma emoção intensa que nunca sentira antes, uma curiosidade profunda, um desejo de conhecer cada detalhe daquela mulher discreta, gentil e inesperada. Conversavam sobre tudo e sobre nada, as memórias de infância de Lily, seus sonhos simples, sua paixão por leitura e pintura. Ethan a ouvia com uma atenção que nunca havia dado a ninguém antes. Cada palavra que ela dizia parecia revelar uma beleza interior que o mundo ignorava. Naquele momento, Ethan compreendeu algo essencial. Não se tratava apenas de atração física ou charme superficial. O que ele sentia por Lily era diferente. Era uma conexão profunda, um despertar emocional que o abalou profundamente. Quando o sol nasceu, inundando a cozinha com uma luz dourada, Ethan soube que não podia mais ignorar seus sentimentos. Parte dele queria resistir, permanecer fiel à imagem de perfeição de Olivia. Mas seu coração gritava para que ele seguisse essa nova emoção, esse caminho desconhecido em direção a alguém que ninguém jamais havia notado, exceto ele. Poucos dias depois, Ashford foi tomada por uma calma quase surreal. As ruas estavam desertas e as folhas úmidas refletiam a luz do sol. Ethan estava perto do pequeno parque atrás da casa da família e, para sua surpresa, Lily estava lá, sentada em um banco com um caderno na mão, desenhando distraidamente. Ele hesitou por um momento, depois se aproximou. Ei, Lily, você ainda está desenhando? Perguntou, tentando soar casual. Lily olhou para cima surpresa, mas encantada. Ah, oi, Ethan. Sim, esta é a minha hora favorita do dia. Tudo é mais tranquilo aqui.
Sentaram-se lado a lado em silêncio a princípio, deixando o leve som do vento e das folhas preencher o espaço. Então Ethan, como se tomado por uma onda de sinceridade, quebrou o gelo. Sabe, eu nunca tinha reparado no seu talento. É magnífico. Lily corou levemente e olhou para o caderno. Obrigada. Mas não é nada. Eu só desenho o que vejo. A conversa tomou um rumo mais pessoal. Eles falaram sobre suas memórias de infância, seus sonhos, seus medos e esperanças. Ethan compartilhou anedotas engraçadas de seu trabalho, e Lily falou de sua paixão por livros antigos e música. Cada palavra trocada parecia tecer um fio invisível entre eles. Em dado momento, Ethan olhou para as mãos dela. As dele eram grandes e fortes, as de Lily pequenas e delicadas com manchas de tinta do caderno. Ele sentiu um calor estranho ao tocar brevemente o pulso dela enquanto lhe entregava uma caneta que ela havia deixado cair. O simples gesto pareceu carregado de eletricidade. Lily, ciente da sutil tensão entre elas, sorriu timidamente. Eu não pensei que conseguiríamos ter esse tipo de conversa. Ethan respondeu suavemente, quase sussurrando. Eu também não. Mas estou feliz que seja você. Pela primeira vez, ambos perceberam que seu vínculo ia além da mera amizade ou curiosidade. Era uma compreensão silenciosa, um reconhecimento mútuo de algo mais profundo, algo que nem o mundo nem suas obrigações familiares jamais lhes permitiram ver. Quando se separaram naquele dia, cada um retornou à sua vida cotidiana com o coração mais leve, porém inquieto, ciente de que algo havia mudado irreversivelmente. Seus caminhos haviam se cruzado de uma forma que transformaria seus destinos para sempre. Nos dias que se seguiram, Ethan sentiu-se preso às próprias emoções. Cada vez que via Olivia sorridente e perfeita, uma mistura de respeito e culpa o invadia. Ele amava a cunhada, ou pelo menos a imagem reconfortante que tinha dela, mas seu coração batia irresistivelmente por Lily, aquela que ninguém notava. Certa noite, sozinho em seu escritório, ele se lembrou da conversa com Lily no parque. Seu riso tranquilo, sua voz suave, a maneira como ela olhava o mundo com curiosidade e admiração. Tudo isso o assombrava. Ele sabia que esses sentimentos eram sinceros, mas temia o caos que poderiam causar. Olivia, por sua vez, parecia alheia a esse conflito interno. Falava de Ethan com confiança, planejando passeios e jantares, sorrindo, como se a felicidade deles fosse imutável. Ethan sentia a pressão do dever, da aparência de perfeição, e cada sorriso de Olivia o torturava. Ele passou uma noite inteira andando de um lado para o outro pela casa, sem conseguir dormir. Cada decisão parecia impossível. Se Ethan cedesse aos seus sentimentos por Lily, arriscaria arruinar a vida de Olivia, colocar em risco sua própria reputação e perder a estabilidade de sua família. Mas permanecer ao lado de Olivia, ignorando o que seu coração realmente desejava, significava trair sua própria verdade. No dia seguinte, ele encontrou Lily no jardim. Ela estava regando as flores, concentrada e em paz. Quando ela olhou para cima e sorriu para ele, Ethan sentiu uma onda de calor e melancolia invadi-lo. Ele queria tomá-la nos braços, confessar tudo o que sentia, mas a culpa o impedia. Ele sussurrou, quase para si mesmo, porque o coração sempre escolhe o caminho mais complicado. Lily, como se ouvisse seu pensamento, simplesmente respondeu, às vezes, o que é difícil também é verdade. Essas palavras ressoaram em Ethan como um aviso e uma promessa. Ele entendeu que precisava encarar seus sentimentos por mais dolorosos que fossem. O dilema estava lá, continuar vivendo no conforto da ilusão com Olivia, ou aceitar a verdade com Lily e enfrentar as consequências. Naquela noite, Ethan adormeceu com uma nova certeza. Ele não podia mais ignorar o que seu coração realmente queria. Com o passar dos dias, cada encontro com Lily parecia orquestrado pelo próprio destino. Ethan começou a notar coincidências quase perfeitas demais para serem simples. Um livro esquecido em um banco que Lily amava. Uma planta derrubada pelo vento durante uma caminhada, encontros casuais no mercado ou no parque. Cada evento aproximava seus caminhos como se o próprio universo quisesse que eles se descobrissem. Certa tarde, quando Ethan saía do escritório para comprar um café, avistou Lily na pequena livraria local. Ela procurava um romance antigo que haviam discutido na semana anterior. Seus olhares se encontraram, e desta vez, nenhum dos dois desviou o olhar. Você ainda está procurando por ele? Ethan perguntou, sorrindo. Sim. Não consigo encontrá-lo em nenhum outro lugar, respondeu Lily timidamente. Ethan se aproximou e instintivamente pegou o livro da estante e o ofereceu a ela. Seus dedos se tocaram, e um arrepio percorreu Ethan. Aqui. Acho que é este. Mais tarde naquela semana, eles se encontraram caminhando juntos sob o sol poente, com uma brisa leve acariciando os cabelos de Lily.
Conversaram sobre seus planos, a beleza das coisas simples, a cidade mudando suavemente com as estações. Cada palavra trocada, cada sorriso, cada gesto parecia criar uma linguagem secreta entre eles. Ethan começou a perceber que esses sinais não eram meras coincidências. O destino, ou alguma força misteriosa, guiava seus passos. E quanto mais tempo passava com Lily, mais sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. Essa percepção o abalou. Ele não podia mais fingir que estava tudo bem. Precisava ouvir seu coração. E seu coração, com uma clareza que ele não conseguia ignorar, lhe dizia que Lily era aquela por quem ele sempre esperara. Pela primeira vez, Ethan sentiu que o medo poderia dar lugar à esperança. Esperança de que, apesar das complicações e julgamentos, havia uma verdade da qual ele não podia mais fugir. Seu amor por Lily não era um acidente, mas algo natural. A noite caía sobre a Shore, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Ethan convidara Lily para uma caminhada perto do lago, um lugar que haviam descoberto juntos alguns dias antes. O ar estava ameno, e o bater da água na costa criava uma melodia tranquila, propícia a confidências. Caminharam lado a lado num silêncio confortável até que Ethan, incapaz de conter os sentimentos por mais tempo, parou e se virou para ela. Lily, preciso te contar uma coisa, começou ele, com a voz trêmula, apesar de tudo. Lily olhou para ele, com os olhos arregalados e atentos. Sim? Ethan respirou fundo. Eu não consigo mais ignorar o que sinto. Desde a nossa primeira conversa, desde o jantar de hoje à noite, não consigo parar de pensar em você. E eu sei que é complicado, mas acho que estou apaixonado por você. Seguiu-se um silêncio suspenso, quebrado apenas pela brisa suave. Lágrimas brotaram nos olhos de Lily. Ela sempre sonhara com um amor verdadeiro e sincero, mas jamais teria acreditado que Ethan, o homem que ela admirava das sombras, pudesse sentir o mesmo. Ethan, ela sussurrou com a voz trêmula. Eu também. Admiro você há muito tempo, mas nunca ousei dizer. Suas mãos se encontraram instintivamente, e desta vez o contato não foi passageiro. Seus dedos se entrelaçaram, selando um vínculo que eles jamais ousaram imaginar. Ethan sentiu uma onda de alívio e felicidade invadi-lo. Finalmente a verdade havia sido revelada. E os sentimentos que ele havia reprimido por tanto tempo agora podiam ser expressos. No entanto, uma parte dele permanecia preocupada. É arriscado, disse ele suavemente. Olivia, tudo ao redor. Lily balançou a cabeça com determinação. Não importa. O que sentimos é verdade. E às vezes o que é verdade vale todos os riscos. Seus olhares se encontraram, e no silêncio que compartilharam, compreenderam que nada nem ninguém poderia desfazer esse vínculo. Era o início de um amor que viraria suas vidas de cabeça para baixo, mas que pela primeira vez, os fez sentir-se plenamente vivos. Naquela noite, enquanto a lua refletia no lago, Ethan e Lily perceberam que seu encontro não foi acidental. Foi o início de uma história que ninguém poderia ter previsto, uma história em que o coração finalmente escolheu a verdade, apesar do medo e das complicações. Algumas semanas depois, o segredo não pôde mais ser contido. Os sussurros, os olhares trocados e os encontros frequentes finalmente atraíram a atenção. Olivia percebeu uma mudança sutil, mas definitiva, no comportamento de Ethan. Certa noite, enquanto jantavam em família, ela o olhou diretamente nos olhos e perguntou, com uma frieza que arrepiou Ethan. Ethan, alguma coisa está acontecendo, não é? O silêncio se instalou. Os outros convidados congelaram, sentindo que algo sério tinha acabado de acontecer. Ethan sabia que não podia mais recuar. Respirou fundo. Olivia, preciso falar com você. Eles se retiraram para a sala, sozinhos. Olivia, com a cabeça erguida, mas os olhos brilhando de dor, esperou que ele falasse. Eu te amo, Ethan. Mas não posso ignorar o que sinto por Lily. Olivia sentiu seu mundo ruir. Seus lábios tremeram, mas ela conseguiu sussurrar. Lily? Mas por quê? Não é uma escolha fácil, respondeu Ethan, com a voz cheia de arrependimento. Foi o meu coração que falou. E eu não podia mais ignorá-lo. Raiva, tristeza e traição se misturaram nos olhos de Olivia. Ela se virou e saiu do quarto, contendo os soluços para não explodir na frente de todos. Ethan se sentia vazio ou culpado, mas incapaz de negar o que sentia. Lily, ciente da tempestade que o amor deles havia desencadeado, tremeu ao pensar nas consequências. Quando Ethan se juntou a ela mais tarde, ela o olhou preocupada. Ethan, você tem certeza do que está fazendo? Ele pegou as mãos dela e respondeu sinceramente, sim, Lily. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Mas dói, e sei que vai doer nos outros. Naquela noite, Ethan e Lily perceberam que seu amor não seria fácil. Haveria dor, incompreensão e julgamento.
Mas pela primeira vez eles estavam juntos, unidos pela verdade de seus sentimentos, prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava. Mesmo em meio à culpa e à dor, eles sabiam que essa escolha, embora extremamente difícil, era o único caminho para o amor verdadeiro e profundo. Após a tempestade, Ethan e Lily perceberam que precisavam seguir em frente, apesar da dor e da culpa que os pesavam. Decidiram se encontrar longe dos olhares públicos, encontrando refúgio nas pequenas coisas do cotidiano que os uniam. Eles passavam as tardes passeando pelos parques de Ashford, explorando livrarias de antiguidades ou simplesmente discutindo seus sonhos e medos no banco à beira do lago. Cada momento, por mais simples que fosse, fortalecia seus laços. Eles aprenderam a se conhecer além das aparências e julgamentos, descobrindo os pontos fortes e fracos um do outro. Certa noite, enquanto estavam sentados na velha ponte de madeira com vista para o lago, Ethan olhou para Lily e disse: "Sabe, antes de te conhecer, eu achava que sabia o que era amor, mas eu estava enganado. Com você descobri algo verdadeiro, algo profundo." Lily sorriu, emocionada, e apoiou a cabeça no ombro dele. "Eu também. Com você, tudo parece mais claro. Até as coisas assustadoras parecem possíveis." Eles começaram a criar seus próprios rituais, escrever cartas, compartilhar livros, ouvir músicas que amavam. Cada gesto, cada palavra trocada tornou-se um fio condutor do relacionamento deles. Não era um amor extravagante e instantâneo, mas uma construção paciente feita de compreensão, respeito e ternura. Apesar dos sussurros e julgamentos que começavam a circular ao redor deles, eles se concentravam no que tinham juntos. Cada desafio externo, cada olhar cético, reforçava sua convicção de que o que estavam vivenciando era real e precioso. Certa noite, enquanto caminhavam de mãos dadas para casa após uma longa caminhada, Ethan sussurrou: "Não importa o que digam, o que temos é nosso, e farei qualquer coisa para protegê-lo." Lily olhou para ele, emocionada. "E eu também. Vamos construir, passo a passo." Pela primeira vez em muito tempo, Ethan sentiu uma calma interior. O amor que compartilhava com Lily, silencioso porém intenso, estava se tornando o pilar de sua vida. Eles sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo, pois esse amor era mais forte do que qualquer coisa que já haviam conhecido. Embora Ethan e Lily tivessem construído um vínculo forte e sincero, o mundo exterior começava a pesar sobre eles. Sussurros circulavam pela família e pela cidade. Alguns amigos, incapazes de entender por que Ethan havia deixado Olivia por Lily, expressavam julgamentos em voz baixa. Cada sorriso ou comentário cúmplice que escapava deles parecia testar a força do amor. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo centro da cidade, um vizinho chamou Ethan. "Não pensei que você faria isso por ela?" Ethan sentiu um arrepio na espinha, mas apertou a mão de Lily com mais força e respondeu calmamente: "Não se trata do que os outros pensam. Trata-se de como nos sentimos, e é a única coisa que importa." Lily, tocada pela determinação dele, aninhou-se nele. "Não importa o que digam, nós sabemos o que temos." No entanto, mesmo dentro da família, a tensão persistia. Olivia, ainda magoada, optou por se distanciar para se curar, mas cada encontro parecia ser uma dolorosa lembrança do que haviam perdido e dos sacrifícios que fizeram por seu amor. Apesar de tudo, Ethan e Lily encontraram maneiras de transformar esses desafios em força. Cada julgamento, cada comentário maldoso, fortaleceu seu vínculo. Eles aprenderam a se proteger, a se apoiar e a valorizar o vínculo único que compartilhavam. Certa noite, depois de um dia particularmente difícil, sentaram-se à beira do lago, como costumavam fazer. Ethan disse baixinho: "Sabe, cada obstáculo, cada olhar cético, nos torna mais fortes. Porque o que temos não é superficial, é real." Lily assentiu comovida. "Sim, e nada poderá nos separar se permanecermos fiéis a nós mesmos e ao que sentimos." Por meio dessas provações eles descobriram uma verdade crucial: o amor verdadeiro nunca é simples. Exige coragem, paciência e resiliência. Mas, acima de tudo, ensina aqueles que o vivenciam a se manterem firmes diante do julgamento e a proteger a luz que encontraram juntos. Com o tempo, a tempestade que abalou a família começou a diminuir lentamente. Olivia, apesar da dor e da decepção, olhou para Ethan e Lily com novos olhos. Ela viu a sinceridade nos olhos de Lily, a maneira como Ethan floresceu ao seu lado, e entendeu que o vínculo entre eles era genuíno e profundo. Certa tarde, Olivia convidou Ethan para tomar chá em sua casa, um gesto inesperado, mas significativo. Ela olhou para ele calmamente e disse: "Eu sei que o que vocês compartilham é real, e vejo como você está feliz, Ethan." Ethan sentiu um peso saindo dos ombros. "Obrigado, Olivia."
Sei que te magoei e me arrependo profundamente da dor que causei. Mas nunca quis te magoar. Olivia deu um sorriso fraco. Eu sei. E eu quero que você seja feliz, de verdade. Lily, por sua vez, ciente do esforço de Olivia, ficou tocada por esse gesto de perdão e compreensão. Ela entendeu que a aceitação do amor de Olivia não significava apagar a dor do passado, mas sim abrir caminho para um novo equilíbrio familiar. As reuniões familiares tornaram-se mais harmoniosas. Embora a dinâmica tivesse mudado, havia um senso de respeito e serenidade que não existia antes. Ethan e Lily agora podiam se amar abertamente, mantendo-se sensíveis aos sentimentos de Olivia e de outros membros da família. Certa noite, enquanto caminhavam juntos, Ethan sussurrou para Lily: "Sabe, nunca pensei que chegaria a esse ponto. Que a paz pudesse existir depois de tanta dor." Lily sorriu e apoiou a cabeça no ombro dele. Sim, o amor verdadeiro às vezes é difícil de encontrar, mas quando está lá, sempre acaba iluminando tudo ao seu redor. Pela primeira vez em seu relacionamento, Ethan e Lily sentiram paz interior. Seu amor, forjado em meio às dificuldades, havia sobrevivido a dúvidas, julgamentos e culpa. E nessa calma recém-descoberta, eles compreenderam que sua felicidade não era mais um sonho frágil, mas uma realidade sólida que haviam construído juntos. Alguns anos depois, Ethan e Lily viviam seu amor ao máximo. As lembranças da tempestade inicial haviam se transformado em força e gratidão. Cada sorriso, cada gesto, cada momento compartilhado era uma celebração da verdade que ousaram seguir, apesar das dificuldades. Elas haviam encontrado o equilíbrio perfeito entre a intimidade e o lugar que ocupavam na família. Olivia, agora em paz, encarava a felicidade delas com um sorriso sincero e aceitava que o amor nem sempre é escolhido de acordo com regras e expectativas sociais. Ela e Lily até começaram a se aproximar, descobrindo uma cumplicidade recém-descoberta que não existia antes. Certa noite, Ethan e Lily caminhavam de mãos dadas ao longo do lago onde tudo começou. O pôr do sol banhava a água com um tom dourado, e a brisa leve trazia consigo o perfume das flores da primavera. Ethan se virou para Lily, com os olhos brilhando de emoção. Sabe, eu nunca imaginei que o amor pudesse ser tão profundo, tão verdadeiro e inesperado. Lily apoiou a cabeça no ombro dele e sussurrou: "Mas é exatamente isso que o torna bonito. Não foi fácil, não foi simples, mas nós o encontramos." Eles se sentaram no banco à beira do lago, em silêncio por um momento, simplesmente apreciando a presença um do outro. Ethan pegou a mão de Lily e disse com ternura: "Não importa o que aconteça, agora sei que seguir meu coração foi a melhor decisão da minha vida." Lily sorriu, com os olhos marejados de felicidade. "E eu também. Encontramos o que ninguém vê à primeira vista, um amor que transforma tudo." Suas vidas, antes repletas de dúvidas, medos e julgamentos, agora eram iluminadas por um amor forte e sincero. Eles aprenderam que a verdadeira felicidade não estava nas aparências ou na segurança, mas na verdade de seus sentimentos e na coragem de segui-los. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, Ethan e Lily se levantaram e continuaram a caminhada de mãos dadas, prontos para enfrentar o mundo juntos. Eles descobriram que o amor, mesmo o amor inesperado, pode conquistar tudo, e que às vezes a pessoa que ninguém notou é aquela que transforma completamente a sua vida. E naquela calma dourada da noite a história deles encontrou paz, o amor deles brilhou como uma luz inextinguível na escuridão, pronto para durar a vida toda.